E aí, pessoal, tudo bem? Preparado para mais um vídeo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre barroco e arcadismo. Vem comigo! Bom, agora já estamos na tela do computador. Vamos começar com o barroco. Então, o barroco, em que período isso vai estar ocorrendo? No século XVII, entre 1580 e 1756. E o início dele marca justamente a morte de Camões, que foi que nós vimos lá na aula passada, na parte do renascentismo. E a gente tem também o início da colonização aqui no Brasil. Devido a essa questão, a gente vai ter muito conflito ali em Portugal. Primeiro, entre Portugal e Holanda, porque os holandeses tentam invadir aqui as terras do Brasil com que intuito? De olho na cana-de-açúcar, gente. E também com os espanhóis, que acabam invadindo Portugal. Então, devido a todo esse cenário de crise, vai ter uma grande crise econômica, política e social lá em Portugal. Então, Portugal ele só vai ter uma independência desse domínio da Espanha a partir de 1640. E o que está ocorrendo aqui na Europa em geral, tá? Está tendo um conflito entre o humanismo renascentista e o medialismo do religioso, que seria aquela questão do teocentrismo e o antropocentrismo. Então, nisso, o que acontece? Vai ocorrer uma reforma protestante que veio a partir de Lutero, tá? Ele escreveu as 95 teses, porque para ele não acreditava nessa questão da igreja cobrar, fazer a venda do perdão do pecado, porque para ele Deus ele é um ser amoroso, ele não vai cobrar nada para perdoar os nossos pecados, mas a Igreja Católica fazia essa cobrança. E você acha que a Igreja Católica vai ficar quieta? Não, não vai. Ela vai criar a contra-reforma. Tanto que ela faz uma reunião entre o clero, que chama o Concílio de Trento. Então, vai ocorrer essa reforma, essa contra-reforma, para ser contra uma reação da reforma protestante. Quais são as principais características do barroco, galera? A gente tem aqui exagero e também todo o texto ele é todo detalhado, a temática religiosa e profana, a dualidade, né, os opostos, né, por exemplo, corpo e alma, céu e o terreno, a complexidade, uso de figuras de linguagem a gente vai ter bastante, como por exemplo, antítese e paradoxo, e aquela questão que eu comentei, o teocentrismo e o antropocentrismo vão estar ali entre conflitos. E as palavras-chave nesse momento, tá? Nas características principais do barroco. É o cultismo e o conceptismo. O que é um, o que é o outro? Cultismo é jogo de palavras, então a gente vai ter uma linguagem rebuscada, ornamentada, então vai ser um texto que vai ter um valor assim que a gente não pode nem mencionar. E conceptismo seria jogo de ideia, jogo de conceito, que significa? Lembra que a gente tem o homem racional? Então, ele vai ter o racionalismo, o pensamento lógico. Então, o principal objetivo desse escritor é convencer o leitor daquilo que ele está falando, ok? Quais são os principais autores dessa época? A gente tem o padre Manuel Bernardes, Francisco Manuel de Melo, Jerônimo Baia e Padre Antônio Vieira. Esse é o nome, gente, Padre Antônio Vieira. Ele até passou uns tempos aqui no Brasil também. Então, ele escreveu o quê? O Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Sermão da Sexagésima e Sermão do Bom Ladrão. E o interessante do Padre Antônio Vieira é que todos os textos dele têm a característica conceptista, tá? Que é o jogo de ideias, lembra? Então, até ele mesmo acaba tendo em certos momentos, em certos sermões, que ele vai criticar a Igreja Católica também, ok? Agora vamos ver um pouquinho agora sobre o arcadismo.
Quando está ocorrendo o arcadismo? No século XVIII, entre 1756 e 1825, mais conhecido como século das luzes. Por que século das luzes? Porque nesse momento nós vamos ter o iluminismo. Por quê? Pelas ideias, o conhecimento, a razão, a ciência, vai estar tudo se desenvolvendo ali a todo vapor. A gente vai ter também a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tá? Vai vir também lá em Portugal a reforma no campo da educação, através do Marquês de Pombal, que ele oficializou o estudo da língua portuguesa. Para a gente isso aqui é muito importante. Também houve a criação da Arcádia Lusitana, aliás, desculpa, Arcádia Lusitânia, que foi em Lisboa, em contraposição ao Barroco. Então, aí a gente tem alguns nomes das pessoas que representavam essa Arcádia, tá? E a arte aqui no momento do arcadismo, ela é menos rebuscada, ela não é extravagante, ela vai fazer uma contraposição ao barroco que a gente viu agora há pouco. Um detalhe interessante, o que é Arcádia, né, que vem da palavra, o arcadismo, né, que vem da palavra ali da Arcádia. Arcádia era uma região da Grécia Antiga, onde o homem vivia em perfeita harmonia com a natureza. Então, quais são as questões aqui do arcadismo, tá? É o homem racionalismo, lembra lá que tá o iluminismo? Então, o homem já volta a começar a pensar novamente, tá? Espírito enciclopédico. O arcadismo também é conhecido também como neoclassicismo, que seria aquele novo clássico. Lembra que a gente viu no Renascimento o classicismo? Agora vai vir o neoclassicismo. O estilo de vida simples, bucólico. O que é esse bucólico? É a valorização na vida do campo, da natureza. Ele também vai estar longe dos centros urbanos. E busca de equilíbrio e o retorno aos clássicos. De novo, vai retornar, tá, gente? Os romanos e os gregos, através de algumas palavras, tá? Que é o fugere urbem, que é o fugir do urbano, locus amenus, lugar ameno, áurea mediocritas, que seria o equilíbrio de ouro, inutila truncate, que é cortar o inútil, e o carpe diem, que a gente já conhece, aproveitar o momento. Então, a gente consegue notar que nesse momento do arcadismo, o homem ele está sossegado, ele está tranquilo, coisa que no barroco lembra que ele está em conflito entre teocentrismo, antropocentrismo, aqui já não. Ele está um homem tranquilo, ele quer ter lá a sua fazendinha, cuidar de suas ovelhinhas e está de boa, curtindo a natureza com a sua amada, nada mais do que isso. Quais são as principais características? Objetividade e racionalismo, linguagem simples. Lembra que no barroco a linguagem era ornamentada, aqui vai ser a linguagem simples. Bucolismo e pastoralismo, então ele só quer se preocupar ali com a vida no campo. Simplicidade e exaltação da natureza. Crítica à burguesia e aos centros urbanos. E aqui também é o interessante, ele vai ter o uso de pseudônimos, ok? Aqui os principais gêneros que foram usados é a lírica, que aí ele utilizou o bucolismo, pastorismo, o amor galante, não é aquele amor idealizado que a gente tinha lá no trovadorismo. E o outro gênero é a épica, tá? Que é onde conta os grandes feitos, a narração de grandes histórias, ok? Quais são os principais autores aqui da época do arcadismo? A gente tem aqui uma lista aqui de alguns nomes, mas o principal ali em Portugal é Manuel Maria Barbosa do Bocage, ok? Mais conhecido como Bocage. Então, vamos entender um pouquinho da história do Bocage, o que ele tem de tão importante, né? Então, ele ficou órfão aos 10 anos e depois, aos 18, ele se alistou na Marinha. Em 1786, ele viajou para as Índias, né? Acabou tendo um período aqui no Rio de Janeiro e foi promovido a tenente do Exército. Aí, em 1790, já ali em Portugal, ele estava na Lusitana e ele utilizava o pseudônimo, lembra que a gente falou do pseudônimo? Eumano Sadino. E passou a levar aquela vida desregrada, toda maluca.
Então, a gente sabe também que ele se apaixonou pela a mulher do irmão mais velho. Boccaccio também ele acabou mais para frente sendo preso, né, por causa das suas ideias anticlericais, anti a igreja, né, e passou a ficar ali na cadeia devido à Inquisição ali do momento, que era da Contra-Reforma. Antes de morrer, né, e ter ficado doente em 1805, ele se arrependeu dos seus escritos. Então, a gente imagina o que esse cara escreveu, hein, gente, contra a igreja, hein? Deve ter sido pesado. As características na obra do Boccaccio, tá, gente? Vai ter um momento, né, no início, que ele vai estar usando a estrutura do arcadismo, né, ou neoclássico. Só que depois, em outro momento da sua vida, ele começa a usar um pouco as características do romantismo, tanto que a gente chama isso de pré-romântico, que é o individualismo, melancolia, sentimentalismo. Então ele fica ali, ele faz essa transição, né, entre o arcadismo e o romantismo. E o gênero que ele utilizava bastante era o satírico e o erótico. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Me conta aí, tá gostando do conteúdo? Deixa um comentário aqui falando se você tá gostando, o que você tá achando. Não esquece de dar aquele like e compartilhar, porque afinal de contas, conhecimento não é para ser guardado, tem que ser compartilhado. Beijo e até a próxima!